Galera, hoje nós iremos começar um assunto novo no canal, que é sobre conjuntos. Dentro de conjuntos e conjuntos numéricos, nós iremos falar sobre o primeiro. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, se você quer conhecer ainda mais sobre ele, se você pretende prestar o Enem ou prestar outro vestibular, é de fundamental importância que você entenda quais são os principais conceitos que a teoria dos conjuntos ela apresenta. Então eu te convido a curtir e compartilhar o vídeo caso vocês gostem. Comente aqui embaixo quais são as suas principais dúvidas sobre o assunto que eu tentarei respondê-las. Então vamos lá, pessoal. Para começar a falar de conjunto, nós temos que falar sobre quais são as ideias bases, aquilo que fundamenta a teoria, aquilo que é essencial para que a gente possa ter uma boa compreensão sobre tudo aquilo que vem depois. Então, dentro das noções primitivas, nós temos três principais, que é a de conjunto, elemento e pertinência. Dentro de conjunto, nós iremos definir o conjunto como essa ideia que a gente define no nosso dia a dia mesmo. Conjunto nada mais é do que um agrupamento de objetos, um agrupamento de coisas, um agrupamento de alguma coisa. Tendo os conjuntos um agrupamento de objetos, nós poderemos falar, por exemplo, qual é o conjunto das vogais. Nós iremos representar aqui, por exemplo, por uma letra, pode ser a letra A maiúscula, e aqui dentro, entre chaves, nós iremos colocar quais são as vogais. Que neste caso, vai ser A, E, I, O e U. Ou seja, este conjunto aqui, que tem os elementos A, E, I, O, U, os objetos A, E, I, O, U, é o conjunto das vogais. Já uma outra noção primitiva fundamental é a noção de elemento. E elemento nada mais é do que cada um dos objetos que são membros de um determinado conjunto. Neste caso aqui, quando nós pegamos o conjunto das vogais e nós escrevemos A, E, I, O, U, isso aqui, como a gente falou, é um agrupamento de objetos, certo? Mas cada um desses objetos, na teoria dos conjuntos, é chamado de elemento. Então, elemento nada mais é do que uma coisa, um objeto, um corpo que está presente dentro de algum conjunto. Por exemplo, se nós pegarmos o conjunto dos números ímpares positivos, vamos representar aqui por A. Quais são os números ímpares positivos? 1, 3, 5, 7 e assim até o infinito, certo? Legal. A gente fala então que cada um desses membros, ou seja, cada um desses números dentro do conjunto, é um elemento do próprio conjunto. Um terceiro conceito muito importante é o conceito de pertinência. O que é pertinência, Pablo? Nada mais é do que a relação que um determinado elemento tem com um conjunto de pertencer ou não a esse conjunto. Então, por exemplo, a gente tem aqui este elemento 1. 1 ele pertence a esse conjunto, não pertence? Legal. Mas o elemento 2? O elemento 2 pertence ao conjunto dos números ímpares? Não pertence. E para ficar um pouco mais fácil, nós temos aqui o diagrama de Venn, que é um diagrama muito conhecido dentro da matemática e dentro da teoria dos conjuntos, que é usado para facilitar a nossa compreensão e visualização dessa relação de pertinência ou não que os objetos, que no caso os elementos, têm com os conjuntos. Então, neste caso aqui, nós temos um conjunto A representado por um círculo, e dentro desse círculo nós temos três elementos, e fora do círculo nós temos um outro elemento. Neste caso, os elementos que pertencem a esse conjunto são os elementos que estão dentro do círculo. E para fazer esta representação, nós utilizamos esta letrinha aqui, que é como se fosse um E. Ou seja, quando eu quero dizer que o elemento A ele pertence ao conjunto A, o que eu vou escrever? Que o elemento Azinho aqui pertence ao conjunto A. Como eu escrevo que o B pertence ao A? Eu coloco aqui o B, aí eu coloco o Ezinho, que nós lemos como pertence ao conjunto A. Mas e o D? O D pertence? Não. O D ele está fora do círculo, ou seja, está fora do nosso conjunto. Para fazer a representação de quando um elemento não pertence ao conjunto, nós primeiro escrevemos o elemento, depois escrevemos o símbolo de pertence e passamos um traço nesse meio, no meio desse símbolo de pertence, e depois escrevemos o conjunto A. E como nós lemos isso daqui? Nós lemos assim, ó, que o elemento
D não pertence ao conjunto A. Eu vou abreviar aqui para caber ao conjunto A. Enquanto que no caso aqui de cima, nós tínhamos que o elemento A pertence ao conjunto, que eu vou abreviar, A. Legal, pessoal? O próximo passo dentro da teoria dos conjuntos é fazer uma descrição de um determinado conjunto. Nós temos duas maneiras principais de fazer essa descrição. A primeira é através da citação dos elementos, ou seja, nós vamos simplesmente enumerar os objetos que fazem parte desse conjunto. Dentro disso, nós temos dois tipos de conjunto, né? Os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. Para nós fazermos a descrição de um conjunto finito, basta enumerarmos os objetos que fazem parte desse conjunto finito. Por exemplo, como é que nós podemos fazer a descrição do conjunto dos naipes de um baralho? Através da enumeração. É um conjunto finito, né? Porque nós sabemos que são 4 naipes no baralho. Nós podemos representar por uma letra qualquer, vamos representar por B de baralho. E neste caso aqui nós enumeramos, ou seja, citamos os naipes do baralho. Quais são? Ouros, espadas, paus, copas. Dessa forma nós fizemos a descrição de um conjunto, que no caso, conjunto formado pelos naipes de um baralho. Agora, quando o conjunto ele é infinito, a maneira de fazer a descrição ela é semelhante, mas tem apenas uma diferença. Como os números são infinitos, os elementos são infinitos, no caso daquele conjunto, não tem como nós escrevermos todos aqueles elementos dentro do conjunto, senão passaríamos toda a eternidade e ainda assim não conseguiríamos descrevê-lo, certo? Ou seja, por exemplo, vamos pegar o conjunto dos números inteiros ímpares. Então, vamos representar aqui por I, por exemplo, e vamos começar a escrever aqui qual que é o primeiro inteiro ímpar, positivo no caso, é 1, certo? Próximo, 3. Próximo, 5. O próximo, 7. Mas como a gente sabe, se a gente for representar, a gente nunca vai conseguir terminar. Então, o que a gente faz? Colocamos 3 pontinhos depois do último elemento aqui que nós queremos citar e fechamos as chaves, certo? Quando um conjunto ele é finito, mas ele é muito grande, por exemplo, quais são os números pares de 0 a 1000? Pô, galera, a gente não tem como, não temos tempo para fazer toda essa representação, para escrever, né? Então, o que normalmente a gente faz? Vou chamar aqui, ó, então vamos chamar, por exemplo, de P, de pares. Nós começamos aqui pelo primeiro, por exemplo, vamos começar com 0, 2, 4, aí depois a vírgula, 3 pontos para indicar que isso continua, mas se nós simplesmente deixarmos aqui e fecharmos, nós estaremos dizendo que isso daqui é um conjunto infinito. No caso, de fato, o conjunto dos números pares é infinito, mas lembra que nós temos uma restrição, que tem que ir até o 1000, ou seja, o último tem que ser 1000. Então, neste caso, a gente coloca uma vírgula depois dos 3 pontos e coloca o 1000 como o último elemento deste grupo. Ou seja, começa no 0, 2, 4, 3 pontos, ou seja, tem alguma coisa aqui dentro que eu não quero representar por algum motivo, neste caso porque ficaria muito extenso, e eu represento o último objeto deste, no caso, o último elemento deste nosso conjunto, legal? A segunda forma de fazer a descrição de um conjunto é através de uma propriedade. Como assim propriedade? Bom, galera, propriedade nada mais é do que uma característica de alguma coisa. Neste caso, na teoria dos conjuntos, nós iremos dizer então que a propriedade P dos elementos que pertencem a um conjunto A. E nós representamos dessa maneira. Então, A, que nós lemos dessa forma. O conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Se ficou um pouco difícil de entender, não se assuste, porque nós iremos pegar um exemplo bem tranquilo de você conseguir entender.
No caso, a nossa propriedade P, que eu vou até escrever aqui, vai ser o quê? Que o número ele tem que ser um divisor do número 3. Então, a propriedade P é divisor de 3. Legal? Como a gente faz, então, e neste caso, né, quais são esses elementos, por exemplo, que são divisíveis de 3? Nós sabemos que são os elementos menos 3, 3, menos 2, 2, 1 e menos 1. Então, para escrever, por exemplo, esse conjunto A, nós podemos falar que o A é igual a os elementos ali do lado, 3, menos 3, 3, menos 2, 2 e menos 1 e 1. Ou nós podemos falar que, dessa primeira maneira, como a gente está fazendo, a gente está enumerando, ou da segunda forma, que é através da propriedade, A é igual a x, tal que x é divisor de 3. Ou seja, as duas maneiras elas são válidas e qual você deve utilizar vai depender do contexto. Então, em alguns casos é mais fácil você fazer a enumeração dos elementos que pertencem ao conjunto, em outros casos é mais prático você descrever a propriedade desses elementos que fazem parte daquele conjunto. Bom, pessoal, agora nós iremos falar de 3 conjuntos que são fundamentais e que delimitam a base para a teoria dos conjuntos, que são conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. O conjunto unitário, como o próprio nome diz, é o conjunto que possui um único elemento. Então ele não tem muito segredo. Por exemplo, quais são os divisores inteiros e positivos do número 1? Você sabe? Que número inteiro e positivo eu consigo dividir o 1? Bom, é o próprio 1, galera. Só tem como eu dividir 1 pelo próprio 1. Então, neste caso aqui, o nosso conjunto vai ser o próprio 1. É isso. Esse daqui é um conjunto unitário, que aí você pode representar por qualquer letra. Por exemplo, qual é o único time brasileiro tricampeão do Mundial? É o São Paulo. Então, deixa eu fazer aqui um jabarzinho pro meu São Paulo. E ele é um conjunto unitário, porque só tem ele. Agora, se eu perguntasse qual é o conjunto dos times brasileiros que tem 3 Libertadores? Pô, galera, aí já entra vários, né? Aí vai entrar o São Paulo, aí vai entrar o Palmeiras, aí vai entrar o Flamengo, aí vai entrar o Santos, enfim. Aí vão entrar vários outros times, certo? Ou seja, esse daqui, que é o primeiro conjunto, ele é um conjunto unitário, porque ele só tem um elemento. Esse daqui já não é um conjunto unitário, legal? Agora, um outro conjunto muito importante é o conjunto vazio, que nós representamos como se fosse este O e um traço ali na diagonal cortando ele. E a característica dele é não possuir nenhum elemento. Tem um exemplo que é muito interessante para explicar isso daqui. Nós iremos dizer que existe um conjunto que é igual a x, tal que, essa barrinha aqui nós lemos assim, tal que x é maior do que 0 e, ao mesmo tempo, x é menor do que 0. Bom, galera, existe um número que é maior do que 0 e menor do que 0 ao mesmo tempo? Não existe. Ou o número ele é maior do que 0 ou ele é menor do que 0. Não tem como ele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, esse conjunto aqui ele é um conjunto vazio. Um terceiro conjunto muito importante e que essa palavra, quando vocês estudarem a teoria dos conjuntos, vocês vão ver com muita frequência, é o conjunto universo, que nós representamos pela letra maiúscula U. A definição dele é nada mais do que um conjunto ao qual pertencem todos os elementos do assunto estudado. E por que é muito importante o conjunto universo? Porque quando nós vamos descrever um conjunto, por exemplo, através da propriedade, né, que nós vimos lá na lousa passada, nós temos que representar qual é o nosso conjunto universo. Então, a forma correta de fazer a representação e a leitura é dessa maneira. A é o conjunto dos elementos x pertencente ao universo, tal que x tem a propriedade P.
esta daqui é a maneira completa de fazer a descrição de um certo conjunto. Por exemplo, se nós tivermos a equação 2x mais 1, que é igual a 10, certo? Então, para resolver essa equaçãozinha aqui, eu pego esse 1, passo para o outro lado, eu vou ter que 2x é igual a 10 menos 1, 9, implica que x é igual a 9 sobre 2, certo? Então, esse 9 sobre 2 aqui, por exemplo, ele pertence ao quê? Bom, esse 9 sobre 2 pertence ao conjunto dos números racionais, pertence ao conjunto dos números reais. Então, como que eu posso escrever que A é o conjunto dos elementos x pertencente aos reais, tal que x é igual a 9 sobre 2. Legal? Bom, pessoal, agora nós iremos fazer alguns exercícios de aplicação dos conteúdos passados aqui então. Eu recomendo que você pause esse vídeo e tente resolver os exercícios por conta própria. Não tenha medo de errar, não tenha medo de se frustrar, fique tranquilo, porque nós só aprendemos errando. Então pause o vídeo e tente resolver você mesmo, e depois que você tentar e responder, você despausa o vídeo e continua, beleza? Legal, pessoal. Respondido, então vamos lá. Exercício 1. Quais são os elementos dos conjuntos abaixo? E nós temos aqui 3 conjuntos. A. Então, A é o conjunto dos elementos x, tal que x é a letra da palavra matemática. Então, nós iremos fazer aqui a representação desse conjunto A através da enumeração. Então, A é igual a, abre chaves. Bom, a primeira letra, M, depois nós temos o A, depois o T, o E, temos alguma outra? Temos o I e temos o C. E nós fechamos chaves, ou seja, esses daqui são os elementos, no caso, as letras, né, da palavra matemática. B. B é o conjunto dos elementos x, tal que x é o estado brasileiro da região sul. Ou seja, quais são os estados brasileiros da região sul? Então, B é igual a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E fechar as chaves aqui. Legal? C é o conjunto dos elementos x, tal que x é o A, personagem do time 7 do anime de Naruto. Essa daqui talvez nem todos saibam, mas ainda assim nós podemos fazer a representação, no caso a descrição desse conjunto aqui, C. Então C é igual a Naruto, Sakura, Sasuke e o membro que entrou depois, né? O Sai. Legal, pessoal? Exercício 2. Descreva, por meio de uma propriedade característica dos elementos, cada um dos conjuntos seguintes. E aí nós temos aqui 3 conjuntos. O conjunto A, formado pelos elementos 0, 2, 4 e 6. Conjunto B, pelos elementos 10, 100, 1000. E o conjunto C, pelos elementos Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Então, de novo, pausa o vídeo, tenta responder e depois volta aqui. Bom, pessoal, conseguiu? Não conseguiu? Deixem nos comentários. Vamos lá. O conjunto A, o que nós podemos observar aqui dos elementos? Bom, de 0 até 2 aumenta 2, de 2 até 4 aumenta 2, de 4 até 6 aumenta 2, ou seja, são elementos pares. Então, nós podemos aqui falar que A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um número par. Legal, galera? Simples assim, sem dificuldade. O B. Bom, 10, 100, 1000. 3 pontinhos aqui. Eu tô vendo então que isso é conjunto infinito, assim como era o primeiro. Mas você concorda aqui que esses elementos eles estão aumentando? Parece que tem um 0 a mais em cada um deles? Ou seja, são potências de 10. Então eu posso falar que B é o conjunto dos elementos y, por exemplo, tal que y é uma potência de 10. E o terceiro?
Bom, o terceiro, nós temos aqui o conjunto C, que tem os elementos Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Bom, se eu lembrar lá da história, o que eu vou lembrar de característica ou de propriedade comum entre esses três estados brasileiros? Que os três já foram capitais do Brasil. Ou seja, C é o conjunto dos elementos Z, por exemplo, tal que Z já foi capital do Brasil. Pessoal, só para deixar claro, por que eu usei X na primeira, Y na segunda e Z na terceira? É só para a gente ir nos acostumando, nos habituando a diferentes representações com diferentes letras, mas que aqui não interferem em nada. Então você poderia chamar o X de Azinho, Bzinho, Czinho e o Y de alfa, beta, gama, né? Que são letras gregas, enfim. Isso não interfere em nada aqui, tá bom? Bom, pessoal, o terceiro e último exercício para a gente finalizar essa aula é o seguinte. Diga quais conjuntos abaixo são unitários e quais são vazios. Então, você lembra da diferença de unitário e de vazio? Unitário é aquele que só possui um elemento e vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Pausa, tenta responder e volte comigo. Bom, esse conjunto A aqui, bom, o que nós iremos observar? O que nós podemos notar aqui? Ele está falando que A é igual a X, tal que X é maior que 2/3 e, ou seja, ao mesmo tempo, X é menor que 2/3. Mas galera, tem como o número ele ser maior do que outro número e menor do que esse mesmo número ao mesmo tempo? Pessoal, não tem como, né? Porque ou o X ele é maior do que o 2/3, ou ele é menor do que o 2/3, ou ele é igual a 2/3, mas neste caso aqui tá falando que ele é maior e menor ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então a gente já consegue dizer que é um conjunto vazio. Agora o B. B é o conjunto dos elementos X, tal que X é divisível por zero. Bom, pessoal, X é divisível por zero? Bom, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. 2/0, isso daqui é indeterminado. Qualquer número que nós colocarmos aqui em cima vai dar esse resultado aqui de indeterminação. Ou seja, isso daqui é um conjunto vazio também. Bom, neste caso aqui, X, tal que X é... Esqueci de um acento aqui. Tal que X é divisor de zero. Bom, se a gente pegar, por exemplo, o 0 e depois pegarmos o outro número aqui, 2. Bom, isso daqui não é indeterminado, isso daqui é 0. Se a gente pegar aqui o 3, isso daqui também é 0. Ou seja, quaisquer números que estiverem aqui no denominador, diferente de 0, o resultado vai dar 0. Então, isso daqui não é nem vazio nem unitário. Esse conjunto D, pessoal, D é igual a X, tal que X vezes 0 é igual a 4. Bom, se a gente tentar resolver essa equação aqui, X vezes 0 é igual a 4. Aí esse 0 que está multiplicando eu passo dividindo. Então, X é igual a 4 sobre 0. Opa, caí numa indeterminação. Ou seja, isso daqui também não possui nenhum elemento aqui dentro. Neste caso, eu não coloquei nenhum conjunto unitário para ver se vocês estavam ligados realmente ou não. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje e a primeira aula dessa playlist de conjuntos e conjuntos numéricos, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Comenta aqui embaixo sugestões que vocês possam ter e dúvidas também que vocês possam ter tido através dessa aula que eu vou tentar responder vocês. Meu Instagram vai estar aí na descrição, para caso vocês queiram também ter outros tipos de materiais que eu também posto no meu Instagram. Estou começando a postar lá agora. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e bons estudos.